O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, 29 de março, último programa do mês de março, aí já é um quarto do ano já indo embora. Mais uma vez agradecendo o carinho da audiência, essa permissão de entrar na casa de vocês, procurando trazer assuntos que sejam do interesse da nossa cidade, claro, no meu entendimento. E esta noite mais um programa que eu tenho certeza que vocês gostarão. Nós sabíamos que as eleições de outubro passado não foram generosas com Nova Friburgo, ou melhor, não é? O eleitor friburguense não foi generoso com Nova Friburgo. Pelo menos esse é o meu modo de pensar. Todo mundo que acompanha eu pensando sabe muito bem que eu sempre trabalhei e defendi no voto no chamado candidato da terra. Sempre fiz isso e eu sempre falo. Eu não só falo, eu faço. Os meus votos são sempre em gente daqui. Por que eu vou votar num deputado federal ou estadual que não é daqui? Pois é, mas nós não fomos generosos, pelo menos no meu entendimento. E no final das contas, nós não elegemos nenhum deputado estadual. Nós ficamos, eu diria, com um prêmio de consolação, que foi a primeira suplência no caso de Sérgio Laubach pelo PSC. Sabemos que, mesmo sendo o primeiro suplente, é apenas uma expectativa de uma eventual posse, que na maioria das vezes nem chega, não é? Mas eis que chegou o mês de novembro e foi deflagrada a tal Operação Furna da Onça. Essa Furna da Onça levou várias onças eleitas para a cadeia. Entre essas onças, Chiquinho da Mangueira. Com a prisão desses eleitos, começaram as especulações. Entre as especulações que nós ouvimos por aí foram, né? Não serão soltos, rapidamente tomarão posse. Eu lembro quando foram presos, é aquela história, daqui a um bocadinho Gilmar Mendes vai, solta essa turma aí, vai ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes e eles vão assumir os seus mandatos. Aqueles mais, digamos, menos otimistas, né, em relação a essa possibilidade ruim, dizia que eles não seriam soltos, mas tomariam posse. E foi o que aconteceu, realmente. Uma coisa vergonhosa. Eles foram assinar o termo de posse na cadeia. Só no Brasil. Você não consegue explicar isso num país sério, né? Como é que 5 eleitos pelo povo assinam um termo de posse na cadeia? Mas muita gente imaginou que aconteceria isso. Não serão soltos, mas tomarão posse. E um terceiro grupo, no qual eu me incluía, eles não serão soltos, não tomarão posse e assumirão seus suplentes. No final aconteceu um pouquinho diferente, né? Eles não foram soltos, tomaram posse e os suplentes pelo menos assumiram por hora, né? Ou seja, essa hipótese aí é a que está prevalecendo até o momento. Até quando vai acontecer, ninguém sabe. Claro que nós, friburguenses, esperamos que ela permaneça ao longo de toda a atual legislatura, que isso é garantir que nós teremos um deputado lá na Alerj. E, em verdade, que deveria de acontecer mesmo, num país mais sério, que a gente está vendo casos aí evidentes. Hoje eu estava falando com uma pessoa, a gente cobra muito, né, da falta de seriedade no Brasil, mas a gente está tomando, a gente está conseguindo andar, não é? Tem muita coisa que realmente há 10 anos, se nós falássemos, ninguém acreditaria. Alguém poderia acreditar há 10 anos que o presidente que saiu com a maior popularidade no país estaria completando, está perto de completar um ano na cadeia? Então, de certa forma, isso está mudando, né? Mas uma das mudanças que eu espero é que esses deputados, a posse deles seja anulada e realmente o nosso deputado seja eleito, né? Seja eleito não, seja confirmado e fique lá durante os 4 anos. E por nós termos retornado, né, a um bom hábito, que é ter um representante na Leste, nós faremos o programa desta noite, claro, conversando com esse nosso representante na Leste, que é o agora deputado Sérgio Laubach. Tá bom? Daqui a um bocadinho vocês conversarão com ele
Mas antes começo com aqueles recados iniciais. Começo falando dos aniversariantes. Segunda-feira, dia 1º, será data festiva para uma pessoa muito amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele e que já exerceu um importante cargo na nossa cidade. Estou falando de César Iori, que foi vice-prefeito. É a pessoa, quem conhece César sabe quem é César Iori. Então, César, um abraço no coração. Você sabe que eu tenho um carinho muito forte, admiração por você. E falando em aniversariante muito especial, nós temos hoje uma aniversariante muito especial. É uma agremiação carnavalesca que tem relevante serviço prestado à nossa história, ao nosso carnaval, que está completando 43 anos. É a nossa Vermelho e Branco de Olaria, Imperatriz de Olaria. Então aí a toda a família imperiana, os torcedores da Imperatriz e não torcedores também, porque eu sempre falo, eu não escondo aqui de ninguém que eu torço pela Roxo Branco do Barripu, mas eu admiro todos é demais. E admiro também a Imperatriz, o trabalho que esse pessoal faz no carnaval é de ser admirado. Então, parabéns aí no coração da família Vermelho e Branco de Olaria. Vamos agora para os nossos eventos. O primeiro evento que eu falo, esse é para vocês colocarem na agenda. Peço ao meu amigo Duva Cansado, flamenguista, cheio de alegria, espero que não seja longa, né? Sobre Yakisoba Solidário, no próximo dia 14 de abril, tá? Daqui a 3 domingos, lá no Laje, precinho camarada de R$15, não é? Todo mundo sabe. Lá tem o famoso drive-thru, né? Você dentro do carro, compra o seu yakisoba, vai embora, paga R$15 e ainda tem uma série de atrações, não é? Então vale a pena, o Laje já, o Yakisoba Solidário do Laje já faz parte da nossa história gastronômica, vale a pena. E a festa vai de 11 às 18 horas, tá bom? Eu vou falar mais nos próximos programas. Esse aqui também não é um evento, isso aqui é um encorajamento que eu faço a todos aqueles que não conseguiram concluir o ensino fundamental, ou mesmo que não tenham iniciado, já são jovens, já são adultos, não importa a idade, que é o famoso EJA, né? Que é Educação de Jovens e Adultos. E as matrículas continuam abertas lá no Colégio Municipal Rui Barbosa, ali em Conselheiro Paulino. Então, principalmente quem mora ali na região, é uma ótima oportunidade. Instrução é fundamental. Nos tempos atuais, é a diferença. E também não tem idade. Nunca é tarde para estudar. Se você não tem o ensino fundamental completo, nem começou, aproveite, é uma boa oportunidade. Vamos para as minhas utilidades públicas, e eu sempre falo, a primeira delas é sempre a APAI. A APAI é essa nossa entidade quarentona, que presta serviço a centenas de famílias, precisa da nossa ajuda. As receitas delas sofrem bastante, principalmente em tempos de aí que o governo municipal não é muito equilibrado, né? Não pensa muito nessa parte, atrasa convenções. Por sinal, eu vou procurar saber a quanto andas. No início do ano, tinham algumas entidades que estavam recebendo em dia, outras não. Vou procurar saber como é que está no próximo programa. Quero ver se eu consigo fazer um apanhado, pelo menos de algumas entidades, se o prefeito Renato Bravo está cumprindo a promessa que ele fez no final do ano passado, que esse ano seria diferente. Uma outra utilidade pública importante, está na telinha, é o Disque Denúncia da Polícia Militar. É fundamental esse número, é uma forma que nós temos de ajudar na nossa segurança pública, seja denunciar. Muitas vezes a pessoa sabe que vai acontecer um fato, ou sabe que pessoas que não deveriam estar soltas estão. Liga para lá, 2523-4590. Eu posso afirmar que funciona, eu mesmo já tive a oportunidade mais de uma vez de denunciar o fato e a polícia prontamente atendeu e resolveu o problema, tá certo? Tem também o WhatsApp do 11º BPM, que é o 981-325273. Agora tem um número que eu parei de informar, mas eu tenho a grata satisfação de voltar a informá-lo. Essa semana, uma pessoa até da minha família informou que na rua que ela mora, que estava às escuras há um tempão, apareceu lá na madrugada uma equipe fazendo a manutenção da iluminação pública. Tá? A gente sabe que estava nessa história, começa ou não começa, mas ela me falou. Aí uma outra pessoa me encontrou na rua também que me falou, eu falei, pelo jeito parece que começou para valer. Aí eu liguei hoje lá para a Secretaria de Serviço Público, né? Para esse número 2525-9125, e fui atendido por uma pessoa muito gentil, a Ana Paula,
É impressionante, nesse ponto, eu ligo lá, eu já liguei várias vezes para lá, é a atenção, o carinho daqueles atendentes. Isso é legal. E a gente sabe que não é um trabalho fácil, que muita gente às vezes despeja no ouvido dela as coisas que elas não têm culpa, mas ela de forma gentil me falou realmente que o serviço retornou, me disse que eles estão atendendo de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Como a gente sabe que a demanda está muito reprimida, porque ficou muito tempo sem o serviço, tem muita gente ligando, né? Então, se você ligar para lá, demorar um pouquinho a atender, até porque elas também fazem atendimento presencial, né? Muitas vezes o telefone está tocando, mas elas estão atendendo alguém no balcão, não dá para atender. E mesmo no telefone, muita gente ligando, pode se encontrar ocupado, mas você insiste que eles estão atendendo. Fico feliz que eu posso voltar a falar no 25259125. Mas o telefone da Secretaria Dorminhoca, isso eu não posso voltar a informar. Secretaria de Desordem e Mobilidade Urbana. Não posso falar que é ordem, porque ela não é só andar via nossas calçadas, é aquela bagunça de sempre. E a mobilidade urbana também não tem. Então, esse da Secretaria Dorminhoca, vamos ficar devendo ainda. Quem sabe, se um dia ela resolver acordar de vez, deixar de ser Secretaria de Desordem e Mobilidade, eu volto a informar. Vamos agora falar de alguém que está acordado e age, que é a creche berçário São José, lá em Conselheiro Paulino. São mais de uma centena de mães que trabalham graças à creche. Então, vamos estar aí o dado da telinha, se você puder depositar, ajuda, que é a diferença para muitas famílias entre a mulher trabalhar ou não trabalhar. Porque só assim que ela tem onde deixar seus filhos em segurança e bem cuidado. Então, os dados da telinha que você também pode ajudar de outra forma. Se você quiser deixar material de limpeza lá na sede, que fica na rua Ernesto Quinório 53, ali pertinho do Big Blue, pode deixar. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, roda e pano de chão, tá certo? Vamos agora para o meu Resiste. O meu Resiste hoje é um agradecimento que eu vou fazer. No último dia 8, foi ao ar mais uma edição do programa A Velha Nova Friburgo, através da telinha da Luau TV. E é um conceituado programa com uma grande audiência e que, através de entrevista, ajuda a contar a nossa história. É muito interessante esse programa. Eu já tinha assistido várias vezes e me senti extremamente honrado de ser convidado. Eu fui convidado pelos apresentadores do programa, que é a Janaína Botelho e o Juca Berbit. A Janaína, de longe, hoje é a pessoa que mais fala sobre a nossa história, não só através da Luau, mas também de suas colunas na Voz da Serra, é uma exímia escritora. Então, eu me senti muito à vontade lá no programa, dando entrevista, né? Falando um pouco de algumas coisas que eu conheço sobre a nossa cidade, afinal, eu não sou tão garotinho assim, né? Pelo contrário, né? Estamos aí no grupo dos sessentões. Me senti muito, o tratamento deles muito afável, então agradeço o carinho da Janaína, do Juca. Muitas pessoas me pararam na rua para dizer que assistiram, muitos até me perguntaram: Modesto, qual é a diferença? O que é melhor? É entrevistar ou ser entrevistado? 1000 vezes entrevistar. Ser entrevistado é pior, né? Entrevistar é mais fácil, a gente pergunta e o entrevistado que se vira em responder, né? Então, fica aí o meu agradecimento pelo carinho como eu fui recebido lá na Luau TV, pela Janaína Botelho e pelo Juca Berbit. E a Janaína, na saída, ainda foi, me agraciou, me brindou com esse livro aqui que eu peço ao Duva para mostrar a capa. O Zum Zum das Montanhas. É um livro escrito, ele foi escrito pela... O texto é da Tereza Cristina Malcher Campitelli, a pesquisa da Janaína Botelho, ou seja, quem escreveu foi a Tereza Cristina Malcher Campitelli, a pesquisa foi a Janaína Botelho, a ilustração da Ana Gabriela Malcher Campitelli, né? O nome está aqui. É um livro que, de uma forma assim bem lúdica, é um livro voltado para as nossas crianças e adolescentes, mas para os adolescentes com a minha idade, com a cabeça bem jovem, né? Ela ainda me fez uma dedicatória aqui, Modesto, um livro que procura sensibilizar as nossas crianças para a linda história de Nova Friburgo. E esse é interessante, porque é uma conversa entre as nossas principais picos e montanhas da cidade, né? Elas conversam
E através da conversa, elas contam a história do nosso primórdio, né, dos tempos lá do Mão de Luva, da chegada dos colonos suíços a Nova Friburgo. Então, é uma viagem interessante sobre a nossa história inicial da colonização, dos índios que habitavam a nossa região, dos escravos, enfim. Informa de uma forma lúdica. Eu li, Janaína, gostei muito, recomendo, e não é só para crianças, não, para os baixinhos, não. E o mais importante é que eles doaram esse livro para a Secretaria de Educação do município. Espero que esteja sendo distribuído, porque é uma delícia. Eu, essa semana, tive que fazer um exame médico, e era um daqueles que você fica lá no... Eu fiquei umas 4 horas lá e aproveitei para ler o livro. Foi a minha distração, minha gostosa distração, tá bom? Fica a indicação. Isso posto, vamos ao programa da noite, que é conversar. Para quem pensou que nós não teríamos deputado estadual nessa legislatura, temos sim, senhor. Ele está aqui comigo, Sérgio Lobaca, que eu agradeço carinho e agradeço penhoradamente, porque eu sei que ele está com um forte resfriado, saiu da cama para prestigiar o Pensando. Isso eu não tenho como pagar. Obrigado, Sérgio, pelo carinho, pela sua presença e pelo seu esforço. Nada a agradecer, Modesto. Para mim é um prazer estar aqui. Boa noite a todos os espectadores. E sempre que sou convidado, como eu faço questão, porque quando não estou aqui, estou assistindo. Sempre que posso, pela TV, assisto as reprises, que às vezes encaixo o horário. Eu gosto muito do seu programa. 17 anos, né? Isso. Então, é uma história e isso deixa muito claro que já deu certo, né? Porque para você ficar 17 anos no ar, são poucos que conseguem. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui, até porque nesse momento diferente na minha vida política, a gente começou a viver nessa semana. Desses 17 anos também, eu não sei... hoje é o Salvador Luciano, né? Até pouco tempo atrás a Nelise Ruiz e o Silvio César também estavam aí. Eu acho que eles também são um pouquinho meio irresponsáveis que me deixam aqui, né? Mas enfim... Não, eles sabem do seu potencial. Enquanto eles me deixarem por aqui, a saúde, deixar a Papai do Céu permitir, a gente vai ficando. Vamos lá, você está acompanhado, vamos lá falar o nome dos acompanhantes. Eu estou com o pessoal que me ajuda, que me assessora, porque você não faz nada só, né? Você tem que ter uma equipe, tem que ter um grupo, e principalmente... eu sou um homem de grupo, sozinho, eu só tenho o meu cérebro pensando. Quando você consegue juntar pessoas boas do seu lado, a coisa flui melhor. Eu estou aqui com o Nicolas Satílio, com o Fábio Larica e com o Vinícius. E agora acabei de ver a Bela Bárbara, que é do Marcelo, que está vindo agora da Leste, trabalhou hoje lá nos representando, no nosso gabinete. É um prazer. E o seu Roosevelt, né? Aí é cadeira cativa, né? Roosevelt Carvalho. Aí é cativa. É um prazer realmente. Mandar um grande abraço para a esposa dele, Dona Dinéia. Obrigado pelo carinho que ela tem comigo. E o seu Roosevelt também é uma pessoa que me trata com muito carinho, sempre me tratou dessa forma. Bem, eu quero agradecer ao Nicolas, o Fábio, o Vinícius, a Bárbara, meu querido amigo Roosevelt Carvalho. Aproveito e mando um abração para a Dinéia. Aproveito também, agradeço ao Marconinho. Marconinho, o Thiago falou que quer comprar a tua moto, vê se vende para ele, hein? Duva, cansado, flamenguista aqui. Você é de casa, né, Roso? Todos são de casa, mas você é mais. Então me ajuda aí, arranja uma cadeira para a nossa convidada. Ela está toda torta ali. Não, arranja assim, ela vai ficar mais confortável aqui. Ela vai dar um cadinho, ela vai ter um torcicolo, menina. Vocês são novos, penso que não sente, não. Mas com a idade vão sentir. Fica mais à vontade aí. Não, eu não quero ser responsável pelo seu torcicolo, não, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês estarem presentes. Mas, Sérgio, vamos lá. Antes de mais nada, vamos falar da sua última terça-feira, não é? Com que expectativa você chegou lá na Alerj? Como é que você foi recebido? Você já está instalado, já montou o seu gabinete? Você pretende manter algum gabinete em Friburgo? Enfim, vamos falar um pouquinho dessa última terça-feira, suas consequências. Na verdade, na quinta-feira da semana passada, eu estive no Rio de Janeiro, fui até num evento do governo do estado, chamado Rumo ao Rio, da Secretaria de Turismo. E logo após, os suplentes, o meu xará Sérgio Fernandes e mais uns 2 suplentes, nós fomos para uma reunião na Alerj com o presidente. E naquele momento, ele nos informou que naquela tarde estaria dando posse aos deputados que estão reclusos, né? E, inclusive, eu assisti o início da sessão, ele fez esse anúncio
E ali nós já saímos dali com a certeza que ele teria 48 horas para poder nos convocar. Fato esse que saiu no Diário Oficial do Estado na segunda e na terça nós fomos para lá, assinamos o nível de posse e tomamos posse do nosso mandato de deputado estadual. Foi a minha primeira sessão na Alerj, foi muito legal porque muitos friburgueses desceram a serra, Modéstia. Me senti muito prestigiado e ali eu pude começar a entender a importância, né, essa expectativa positiva que está no nosso entorno, de nós assumirmos esse mandato e realmente trabalhar muito em prol de Nova Friburgo e de toda essa nossa região que não tem representante na Alerj. Itaboraí não tem representante, Teresópolis não tem, todo o nosso entorno aqui até Pádua não tem. Inclusive recebi representantes de São Fidélis, que eu não sabia, politicamente não caminha com o campus, eu não sabia disso. Já fizeram contato conosco, inclusive um representante de São Fidélis estava na Alerj na terça-feira. E aí, Três Rios, Paraíba do Sul, aí você toma meio que um susto, né? Fala, caramba, é muita gente, uma população muito grande, uma área muito grande. Mas é isso aí, eu sempre fui movido a desafios, desafio me motiva e eu entendo que a motivação é o combustível do sucesso. Quando você está motivado, você consegue as conquistas. Então foi muito bacana lá, porque a receptividade foi muito boa e participei na sessão de ontem na quinta. Na quarta eu não pude estar presente, gerou uma polêmica, meu nome já saiu no RJTV, porque eu faltei a sessão. O Fachel falou, pô, tomou posse ontem, já faltou hoje. Mas aí não é jornalismo sério, né? Se tivessem me ligado, o jornalista que gravou essa matéria pegou meu telefone, eu estava em Nova Friburgo participando de uma audiência, infelizmente, de uma ação que eu tive que mover durante a campanha eleitoral, que uma pessoa de Nova Friburgo me chamou de ladrão na rede social e eu fiz 2 ações contra ele, a criminal, o meu jurídico, criminal e civil, e foi a ação civil quarta-feira. Mas isso faz parte do jogo, mas aí isso tudo, na verdade, te leva a entender a dimensão que é estar na Alerj. Nesse momento conturbado, o mais conturbado da história. Você conhece muito mais política do que eu, Modéstia. Nada, quem nada. Mas uma situação como essa, eu creio que nunca ocorreu. Nesse diapasão... Deputados presos, nunca vi. Esse sufoco todo. E agora, a primeira vez que eu fui na Alerj foi em 79, quando o Dr. Herota assumiu. Eu era muito ligado a ele, tinha trabalhado com ele, inclusive, no Rio, morar no Rio, fui lá. Mas, vamos lá, e você gabinete já se instalou? Então, nós já recebemos o gabinete na própria terça, nosso gabinete é o 110, fica no primeiro andar, e já funcionando de 9 às 17, tanto é que eu falei, o Marcelo está lá, coitado, porque eu não abro mão de ter sempre uma pessoa da minha total confiança, que a gente está chegando agora, e ele e o Fábio vão fazer uma intermediação para sempre ter alguém muito chegado a mim dentro do gabinete, quando eu não puder estar lá. E você então, pretende... vai funcionar de segunda a sexta, de 9 da manhã às 17 horas. E aqui em Friburgo, você vai manter alguma base de... A minha intenção eu tenho que fazer isso, né? Eu quero continuar mantendo esse relacionamento forte com Nova Friburgo, até porque Nova Friburgo é o polo da região, né? A minha intenção, inclusive, é abrir mais de um gabinete aqui. Né? Eu quero que o povo se sinta incluído no meu mandato, Modéstia, porque o povo é que vai me trazer as demandas, vai me dar a direção e o norte daquilo que eu devo fazer ou não. Então eu quero fazer um mandato realmente assim, junto com o povo. Então a intenção, né, é manter mais de um gabinete aqui em Nova Friburgo. Enfim, você sentou na cadeirinha e se sentiu confortável? Estou confortável, fiquei confortável realmente. Nunca tinha entrado lá no plenário, foi a primeira vez, visitei a Alerj pouquíssimas vezes, porque eu não tenho padrinho político, né? Normalmente, um político ele tem um padrinho, tem um deputado estadual, tem deputado federal, eu nunca tive isso. No plenário foi a primeira vez que eu entrei, inclusive depois, quando tiver oportunidade, a votação lá é contrária da Câmara. Quando você quer derrubar o veto, você tem que votar não, porque você vota no projeto e não no veto. Inclusive ontem eu votei errado, tive que corrigir, mas depois a gente explica melhor para você. Você vai aprender rápido, você não vai ter dificuldade não. Eu já estou sendo sinalizado aqui pelo Duva, nós vamos para um rápido intervalo, no retorno continuaremos essa nossa conversa. Agora com o nosso representante na Alerj, que eu espero que dure os 3 anos e 10 meses, vamos dizer, 2 meses já se foram, 3 meses já se foram, tá certo? E que o Chiquinho da Mangueira continue onde ele está, que ele está bem calmo lá, está tranquilo, sem trabalho,
Deixa o Chiquinho lá, bateu, né, os tamborinzinhos dele lá. Ele já bateu muito tamborim fora, agora deixa ele um pouquinho lá. Está precisando lá dar uma reflexão na vida. Vamos ver se ele fica lá pelo menos mais 3 anos e 9 meses. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nova Friburgo mais verde. O lixo não termina quando jogamos fora. Reciclar é preciso. Reciclar é a melhor maneira de reduzir o lixo no meio ambiente. Separe e descarte corretamente o seu lixo. Ele é sua responsabilidade. Reciclando, você economiza o planeta. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos retornando, conversando hoje com o nosso deputado Sérgio Lobac. Vamos lá, Sérgio. Você, logo depois das eleições, você esteve aqui no programa, né? Eu acho até que foi um dos primeiros a vir logo depois das eleições. Na época você agradeceu os votos recebidos, né? Não foram poucos. Tanto é que não foram poucos que você conseguiu chegar na Leste por esses votos. Mas é evidente que o seu sentimento era de frustração, né? Você queria ter o mandato mesmo, não era a primeira suplência, né? E a gente observava que, naquele momento, não existia nenhum movimento, né, dando a entender que a toca da onça lá, a furna da onça, né, ia aparecer. Aí chega a furna da onça, prende Chiquinho da Mangueira, abrindo o que a gente chama, né, de uma janela de oportunidade para você. Vamos aí falar um pouquinho claramente. A gente vive num país que a gente sabe que pessoas públicas importantes ficam na cadeia umas, outras não, né? Até acontece. Hoje mesmo, ontem, né, o Bretas meteu a caneta em cima de uma série de políticos e o próprio TRF2 confirmou Isso. A condenação do Pisciano, do Paulo Melo e do Albertazzo, né? Então a gente sabe que tem coisa... Mas sempre existe um Gilmar Mendes da vida querendo soltar o pessoal, né? Vamos pensar bem, naquele momento da prisão, você achou em algum momento que você poderia, que realmente aquilo poderia ter conduzido você a essa posse na terça-feira? Nos seus melhores sonhos, você imaginou que você ia realmente conseguir sentar naquela cadeira porque seu Chiquinho ia ficar em cana? Modesto, antes de eu responder essa pergunta, eu vou te pedir licença para eu dar aqui o número do nosso gabinete na Leste, você permite? Fica à vontade, claro. Bom, o DDD é 21 2588 1674. DDD 21 2588 1674. Esse telefone é direto lá do nosso gabinete, o 110, no primeiro andar. Na verdade, a gente não... É só um minutinho que você fala. Ô, Marconi, se puder dar uma ajuda, joga aí no caractere de vez em quando esse número, para o telespectador poder anotar. Isso ok? aí. Mas vamos lá, e aí? Então, a forma como eu assumi, naquele primeiro instante, obviamente, não passava em minha... A gente ouvia muito, né, nos bastidores da política que ia ter uma operação da Polícia Federal, na Leste, que é isso, que é aquilo, mas nós não sabíamos quem estaria envolvido. Mas quando o doutor Wilson ganhou a eleição, eu tinha a expectativa até de conversas nossas de eu assumir alguma função no Estado aqui. Porque você falou região. na época, né? Exatamente. Até o tal do Escritório de Desenvolvimento Regional que ele pretende colocar em prática novamente. Mas aí aconteceu toda aquela situação e aí, isso que você mencionou também é fato, né? Sempre existe um Gilmar Mendes, mas a coisa foi prorrogando e o regimento, ele determina que ele
teria 30 dias, prorrogável por mais 30, para que ele pudesse tomar posse, que termina agora dia 2 de abril. E a posse é um ato personalíssimo, né? Eles foram diplomados por procuração, agora a posse não, você tem que tomar a posse. E fato que eles através de uma saída, a mesa diretora mexeu nessa engrenagem, fato que agora está sendo questionado pelo Ministério Público, né? O Ministério Público entrou com ação civil pública, com pedido antecedência, com tutela de urgência, tutela para que possa anular a posse e depois julgando o mérito. Fato que vai vir nos beneficiar, aí pronto, aí realmente a gente assume a cadeira de maneira definitiva. Inclusive as pessoas me perguntaram se eu ia, nesse instante, me pronunciar nessa ação do Ministério Público. Eu não, vou aguardar, vou ver qual vai ser a decisão da Justiça, mas eu entendo que a nossa situação só pode melhorar. O que pode ocorrer, caso venha a ser anulado, esse prazo vai expirar dia 2, que já é semana que vem, pronto. Aí ele já perde o mandato. Essa ação do Ministério Público, se for reconhecida realmente, aí a gente vai ficar definitivamente no mandato. Mas você pensou, sinceramente, quando viu o Chiquinho na Mangueira em Cana, fazer, puxa vida, agora eu vou ser deputado. Você pensou naquela hora? Mas é o que eu estou te falando, você fica sempre naquela dúvida, 50% para cada lado. Torcendo, mas... Porque cabeça de juiz, é difícil a gente entender o que vai sair, né? Claro. E a gente tem visto algumas decisões, realmente, inclusive esse é fato no Supremo, né? O Supremo está muito dividido hoje, tem ministro que julga de uma forma, o outro já está julgando de outra, o mesmo caso. Aí a gente ficou naquela expectativa, principalmente os amigos, né, os eleitores, me perguntando, e aí, Sérgio, agora como é que vai ser? Eu falei, gente, vamos deixar a justiça agir. Primeiro Deus, né? Deixa Deus agir, vamos ver o que vai acontecer. Então, quis Deus que fosse dessa forma, eu só tenho a agradecer, Modesto, porque como você falou inicialmente, é óbvio que eu disputei a eleição com pretensão de me eleger de maneira direta. Até porque quem pensa diferente não tem nem que se candidatar. Claro, né? claro. Se eu sentir que eu não tenho a mínima condição, eu não vou nem me candidatar. E agora, fiquei feliz de ter... Estrategicamente, eu conversava muito com o meu grupo, de nós lutarmos pela terceira vaga, porque entendíamos que o PSC poderia fazer 3. Porque o Márcio Pacheco, ele está, me parece que no quarto mandato dele, terceiro ou quarto, é o puxador de voto. O Chiquinho da Mangueira, nós entendíamos que ele seria o segundo colocado. Na verdade, aquilo que nós traçamos como objetivo, nós conquistamos ficar em terceiro. Só que na análise inicial, o partido entendia que fariam 3 vagas. E não fez, fizeram 2. Fizeram 2. Agora, a gente sabe, né, tecnicamente, usando um termo bem técnico, dentro da realidade dos fatos, você está deputado federal, você está deputado estadual, mas ainda não é deputado estadual, ou seja, o mandato não é seu, né? Isso. Pois o titular pode voltar a qualquer tempo. A gente acha que não, eu acho pouco provável, mas é possível, né? Como a gente está dizendo aí, não é só o Gilmar não. Tem os Marco Aurélio da vida, tem outros lá. Os Lewandowski da vida e aqui mesmo no Tribunal Regional pode acontecer isso. Pode. Aqui no Rio. Agora, como é que você está lidando com a situação? Que é mais ou menos o seguinte, né? Você tem um mandato que você, de repente, pensa muito nele, mas você não tem certeza do mandato. Eu não sei se você conhece uma conhecida expressão que é atribuída ao poeta romano Horácio, que é o Carpe Diem, que diz o seguinte, aproveite o dia, né? O Carpe Diem é a ideia de seguir, minha gente, nós não sabemos se viveremos amanhã. Isso. Então aproveite o dia. Aí tem gente que é contra, mas peraí, mas aproveitar o dia, então faço tudo hoje, amanhã, e as dívidas ficam, como é que eu faço? Não, a ideia do Horácio, pelo menos desse tema atribuído ao Horácio, é que você tem que aproveitar suas 24 horas. É mais ou menos assim que você pensa em relação ao seu mandato? Ou você acredita realmente que o Chiquinho vai ficar em cana e você vai ganhar esse mandato definitivamente? Agora, você falou no início do programa que os 17 anos no ar foi culpa dos diretores da TV. Nada disso, é porque eles conhecem realmente. Você me fez exatamente o mesmo questionamento que todos os jornalistas que estavam lá representando as grandes emissoras, os grandes jornais, me fizeram na terça. E a resposta que eu dei para ele vai ser a mesma que eu vou lhe dar. Então você é muito mais do que só apresentador, você tem muita noção da coisa. Eu tenho que focar como se eu ficasse no meu mandato até o final. Porque se eu não pensar dessa forma, vão se passar os 3 anos e
9 meses, 8 meses que falta, 10 meses, e eu não vou fazer nada. Então eu tenho que focar no meu objetivo, que era ser deputado. Hoje eu estou lá, tenho que trabalhar muito. Agora, o que vai ocorrer no amanhã, eu não tenho como mudar, porque quem vai cuidar disso é Deus e a justiça. No caso do Chiquinho especificamente, logicamente, é uma situação, eu quero que as pessoas me entendam, mas ele tem um complicador, porque ele está com um problema de saúde. Ele tem um problema de saúde sério, já perdeu mais de 10 quilos. Então, a situação dele ainda é mais complicada. Além do problema jurídico que ele está atravessando, ele tem um problema sério de saúde. Agora, eu tenho que trabalhar como se deputado de mandato fosse. Senão, eu não vou atingir os meus objetivos. Senão, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer. Porque a expectativa agora em torno do nosso mandato é muito grande. Eu sentei na cadeira, como a gente costuma dizer. Então, inclusive na Alerj, o regimento é diferente. Lá, o suplente pode até presidir comissão. Aqui na nossa Câmara não pode, mas lá pode. Então, hoje eu tenho um gabinete montado, eu tenho um mandato como se deputado eleito fosse. E eu tenho que trabalhar para isso. Eu não posso ficar pensando no dia de amanhã. Eu tenho que viver o dia de hoje. Por isso que o dia de hoje é o presente, que é o presente que Deus nos dá. Então, se eu estou lá hoje, é pela vontade de Deus, eu não tenho dúvida disso. Então, eu tenho que trabalhar muito e esquecer que eu sou suplente. E deixa as coisas fluírem naturalmente. Aproveitando algo que você falou há um pouco atrás e falando isso, primeiro, considero o regimento da Alerj muito mais adequado. Eu também. Você tem, na hora que você assume o mandato, você tem que assumir a plenitude dele. Plenitude. E se o nosso regimento interno da Câmara faz isso, entendo que é uma forma preconceituosa. Hoje se fala muito em preconceito, né? E está com preconceito como se aquele suplente fosse um vereador menor, e não é. Exatamente. Ele teria que ter os mesmos direitos. Acredito até mais, acredito que se isso for levado no judiciário, esse tipo cabe questionamento, concordo com você. Cabe questionamento. Isso aí eu não sei... Não, eu mesmo, no meu primeiro mandato, né, que eu assumi como em 10 meses, eu ouvi muito a palavra suplente nos debates. Isso aí é usado de forma ainda agressiva para tentar te diminuir. Exatamente. Eu não sei quem foi o iluminado que... Né, quando eu falo iluminado aqui, uma das vezes quando você usa o termo iluminado, eu deixo claro assim, quando eu falar alguém aqui que alguém foi um iluminado, eu estou querendo dizer o seguinte, eu não estou elogiando não, tá certo? Eu estou dizendo que foi alguém que inventou... Você é o dono da verdade, né? Alguém que inventou que não era para ter sido inventado, né? Verdade. E outra coisa que você me disse que me incomoda muito. Você estava falando do Fachel. Eu não consigo mais ver o Fachel. E, em verdade, eu não estou conseguindo mais ver a Rede Globo. Não tem nada a ver com Bolsonaro, nada disso, não. Mas é uma emissora que sempre pugnou. Eu fico imaginando que o Roberto Marinho deve estar se virando no túmulo. Que sempre se virou com responsabilidade jornalística, hoje não tem. Hoje eles jogam no ar, ouvindo um lado só, e que se dane o resto. Uma rede que tem que ser exemplo, para mim está sendo um mau exemplo. É uma pena, falo isso porque... Eu cresci vendo a Rede Globo e hoje eu tenho muita coisa na Globo que eu não vejo mais. E se eu tivesse faltado a sessão porque eu estava morto? E aí? Eles dariam a notícia do mesmo jeito. Eles estão querendo competir com as redes sociais. Só que as redes sociais não têm responsabilidade, entre aspas, não é? Porque você mesmo acabou de dizer que se eu for ofendido na rede social, está processando a pessoa. Não existe essa história de que a rede social permite tudo. Mas o jornalismo, eu aqui estou sentado, eu não posso querer me comparar a um irresponsável na rede social. Eu tenho que fazer crítica com responsabilidade. As pessoas têm direito. Lógico, o jornalista estaria para isso. Óbvio. Ele não estaria para passar a mão na cabeça de ninguém. Também, na rede social, pode criticar o seu mandato, a sua postura enquanto homem público. Não pode entrar na adjetivar as pessoas. De cada um, verdade. Né, do seu lado pessoal. Vamos lá, você já disse que vai exercer o seu mandato como se fosse 4 anos. Você parou para, mais ou menos, pensar na condução desse mandato? Os objetivos que você pretende dar a esse mandato, quais são as metas, enfim, como é que você acredita que pode atuar? Mais uma vez, reforçando, o deputado, ele está na Assembleia Legislativa para fiscalizar os atos do Executivo e para legislar. Mas a gente sabe que existe a força do voto, o governador precisa do voto. Você já parou para pensar como é que você vai conduzir esse mandato seu? O que você pretende, onde você pretende chegar, como? Bom, Modeste, o primeiro passo que eu estou tomando, com muita tranquilidade, com muita serenidade, é montar um gabinete técnico, buscar realmente os assessores que conheçam de determinadas áreas que eu pretendo atuar. Esse é o primeiro passo.
porque senão a gente não chega a lugar nenhum. São muitas informações, a necessidade do Estado do Rio é muito grande. Então, o primeiro passo é esse. Meu gabinete ainda não está montado. Eu estou conversando com as pessoas que eu entendo que podem me ajudar nessa condução. Estou fazendo isso com muita serenidade, porque senão eu vou arrumar um grande problema para mim mesmo. Agora, a nossa intenção é manter a mesma linha que eu mantive aqui na Câmara. Logicamente, você já mencionou, fiscalizar e legislar é o papel do deputado estadual. Porém, eu tenho uma forma de conduzir, eu gosto de um mandato propositivo. A gente sabe de um problema, sabe onde tem a solução, gosta de fazer essa intermediação. E nós conquistamos muito aqui como vereador agindo dessa forma. Eu pretendo fazer a mesma coisa. Vou te dar um exemplo, que eu vou trabalhar com muita força nisso. O cidadão, vamos falar de Nova Friburgo, mas quando eu digo Nova Friburgo, estou falando de todos os municípios. Ele não sente a presença do Estado. Você que anda muito pela Alberto Braun, às vezes enquanto você, nas suas caminhadas, as pessoas te parando, conversando, se você faz essa experiência, por favor, você sabe onde fica a Fundação Leão 13? As pessoas não têm nem noção o que é isso. Qual a função da Fundação Leão 13? Você sabe onde fica o INEA? A não ser quem tem problema no INEA, não sabe onde fica o INEA. Você sabe onde fica o DR? Então, o primeiro passo que eu quero fazer é que a população sinta que o Estado está presente, que existe um aparelhamento do Estado que é pago por eles e por nós, que tem que funcionar. Então, o primeiro papel que nós vamos fazer é justamente esse, trabalhar para que a população da nossa região, principalmente do interior, vou trabalhar muito pelo interior, é óbvio, eu costumo defender o seguinte, são 70 deputados. Se cada um fizer por sua área, o Rio de Janeiro vai muito bem, obrigado. Historicamente, salvo no governo Garotinho, o interior tem ficado em segundo plano nos governos. A gente tem que trabalhar para mudar isso. Por que São Paulo é forte? Porque o interior de São Paulo é muito forte, os municípios de São Paulo, no interior, são muito fortes. Eu quero trabalhar nessa linha. E para isso, a primeira sensação que o povo tem que ter é que o Estado está presente. Então, eu vou trabalhar nessa linha para que ele possa saber, não, realmente, a Leão 13, eu posso ir lá, se eu tiver uma baixa renda, se eu tiver que tirar uma carteira de identidade, se eu tiver que tirar uma carteira para me deslocar através de um ônibus de um município para o outro, a realizar um casamento, uma série de coisas. Estou dando a Leão 13 como exemplo, nada contra os servidores, não estou falando disso. Estou dizendo, isso é uma coisa que vem acontecendo rotineiramente, e aqui a gente tem que começar a mudar. Agora, existem áreas que eu sinto uma necessidade muito grande da gente trabalhar. Primeiro é o turismo. Na quinta-feira, como eu te falei, participei de um evento no Rio chamado Rumo ao Rio, que é da Secretaria de Turismo. O governador estava lá. Inclusive, fiquei muito feliz de estar com ele nesse evento. E ele tem uma frase que eu concordo plenamente. Ele diz que o turismo é o novo petróleo do Rio de Janeiro. O turismo é o novo petróleo, ele está trabalhando muito nisso. Eu também sou um entusiasta muito grande do turismo, porque a nossa região tem muito potencial que a gente não explora. Nova Friburgo mesmo tem um potencial turístico gigantesco que a gente não explora. Os hotéis estão cheios, tá? E aí? Turismo é só isso. Turismo é muito mais do que isso. E é um dinheiro limpo, que seria gasto em outro local, e é a maior fonte de riqueza do mundo. A gente não tem que ficar na contramão. Nós temos que ir para trabalhar efetivamente. E como eu, como deputado, que não tem a caneta com tinta, como a gente costuma brincar, como que eu vou fazer? Trazendo o secretário aqui, trazendo os assessores dele aqui na nossa região, mostrando a nossa região para ele. É o que posso fazer. E cobrar efetivamente as ações. Então, essa área do turismo a gente quer trabalhar muito forte. A agricultura, eu não entendo nada de agricultura, Modesto. Então, esse já está contratado, já está com a gente, que é o Selmo Santos. Já foi secretário de Agricultura aqui algumas vezes, conhece muito, ele é zootecnista, é um cara muito respeitado no meio, conhece toda a agricultura do estado do Rio, tem me ensinado muito. Antes de eu tomar já participei de algumas reuniões com os nossos agricultores. O associativismo em Nova Friburgo, ele é muito forte, inclusive a gente já vai entrar com um projeto lá na LERJ para criar o Dia Estadual do Associativismo Rural, porque quando os agricultores entenderam que eles se unindo, ficaram fortalecidos, por isso que a nossa agricultura ela é um exemplo. Para te dar um caso concreto, eu fui numa reunião lá em Conquista, na sede do sindicato, numa segunda-feira que formou uma chuva muito grande, com raios bonitos aqui no Caledônia. Segunda-feira à noite, cheguei lá, tinha mais de 100 pessoas. Se você fizer uma reunião dessa associação de moradores aqui, o pessoal não vai porque vai chover.
E os agricultores entenderam isso. Então eu tenho que fazer esse trabalho. Nós temos um equipamento muito bom aqui, que é o Ceasa, que está funcionando muito bem, mas sempre pode melhorar. Temos Emater, temos Pesago. Já comecei a fazer esse contato com eles para colocar o nosso gabinete à disposição, fazendo esse elo, essa ligação entre o Estado e o nosso município. Outra coisa que me incentiva muito, Modesto, é a inclusão. Eu sou apaixonado por isso, porque, inclusive, tem um grupo de mães aqui em Nova Friburgo que tem os seus filhos especiais, chamado Qual a Diferença? Eu já estou 3 anos com ela, inclusive no sábado passado teve uma roda de conversa muito bacana. Eu fui parado na rua semana passada por uma senhora que o filho dela é deficiente físico, sabe dirigir, mas não tem habilitação. Porque em Nova Friburgo, uma cidade de 200 mil habitantes, não tem uma autoescola com carro adaptado. É interessante isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não. Agora, a gente tem que trabalhar isso. Claro. Tem que ser trabalhado isso. Bem, você já viu que ele fez o dedinho sei, ali. Quando faz o dedinho, mandando eu parar, eu paro. Aqui eu Brasília sou o manda e te obedece, a claro, regra é clara. A regra é clara. Marconinho, vamos para no rápido intervalo, no retorno, vamos conversar. Aí já vamos para os últimos 15 minutos, mas tem 2 questões que eu ainda quero tratar com o Sérgio, voltaremos já. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos retornando, conversando hoje com o Sérgio. Agora eu vou entrar numa... Eu sempre falo, todo programa, a gente sempre tem uma perguntazinha um pouquinho mais, que digamos, exige um pouquinho mais do entrevistado. E hoje eu tenho uma para você, sim. Quem acompanha a política de perto sabe que foi você o primeiro que falou aqui em Friburgo, pelo que eu sei, na possibilidade da eleição do atual governador Wilson Witzel. Quando ninguém sabia nem quem era esse homem, que hoje é o governador. Eu falo esse homem porque na época era um lixo desconhecido. Você falou no nome dele. Isso aconteceu lá no início de 2018. Tanto é que ele esteve aqui no programa em maio e eu fiz atendendo a um pleito seu. Na época eu fiquei admirado. Um ex-juiz pedindo, larga o cargo para ser candidato a vereador. Ninguém conhece esse homem. Você é governador, né? Eu falei, ele sentou aí no teu lugar, eu fiz a entrevista e hoje ele é o governador. Enfim. Nem você adivinhou, nem eu, ninguém adivinhar que ele seria eleito. Mas você foi o primeiro nome que eu sei que trabalhou por Wilson Witzel na região. Hoje eu já ouvi de gente falando, né? O Wilson Witzel ganhou, o Sérgio agora está com tudo, né? Mas tem sempre aquela tão assim, não é bem assim não. O governador não sabe nem quem é Sérgio Lobac. O que você responde a essa casquinha de banana que eu estou deixando? Isso faz parte, né? Faz parte do jogo. Isso aí, na política, é natural, que realmente incomoda, né? Eu conheci o Dr. Wilson quando ele era juiz ainda. E um amigo nosso em comum, que é advogado, me ligou, falou, Sérgio, tem um amigo meu que é juiz federal, vai se candidatar a governador, quero te apresentar ele.
E, inclusive, eu tenho essa primeira foto que nós tiramos juntos. E no momento que eu conversei com ele, eu entendi que nesse cenário que nós estamos vivendo, né, ele seria a melhor opção. Primeiro que ele não é político, Modesto. Ele é um homem que já foi defensor público, por isso que eu dei o título de cidadão a ele aqui em Nova Friburgo. A primeira cidade que ele foi defensor foi em Nova Friburgo. E juiz federal, foi fuzileiro naval. Ele estava entrando na política. Isso me agradou muito. Eu gosto quando a gente consegue oxigenar a política. Isso é muito bom. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, pensa em você também entrar na vida política, porque a gente vive disso. Os políticos surgem da nossa sociedade. E aquelas pessoas, muitas das vezes, ficam com receio. As nossas portas do PSC estão abertas para você. Você que quer disputar a eleição de prefeito, quer disputar a eleição de vereador, vai para lá, se filia, vamos conversar. É assim que a política cresce, assim que a política ela vai sendo depurada. A realidade é essa. Nós estamos depurando a política desse Brasil depois da Operação Lava Jato, Modesto. E foi nessa linha que eu entendi que ele seria realmente o melhor nome. Mas, olha só, ele não veio aqui na campanha. Ele veio aqui antes da campanha. Ele veio aqui uma vez como pré-candidato. E depois da campanha ele falou, Sérgio, eu não vou porque o trabalho está bem feito, eu estou tranquilo. O fato que ocorreu. No segundo turno, aí vem todo mundo. Porque você só tinha duas opções. Ou ele ou o grupo do Sérgio Cabral, que seria o continuismo. Agora, isso é muito natural, isso é a inveja. Né? Existem seres humanos que... O ciúminho, né? É, o ciúminho. Agora, engraçado, semana passada eu tive mais uma vez essa demonstração de carinho que ele tem por mim, nesse evento que eu te falei lá do Rumo ao Rio. Eu por acaso, estava passando em frente ao elevador quando ele entrou, ele veio em minha direção para falar comigo, e estava muito cheio lá no Hotel Otto, em Copacabana, e na hora que ele foi se pronunciar, ele me citou nominalmente 2 vezes, inclusive dizendo que eu era vereador, que eu iria assumir o meu mandato, e falou de Nova Friburgo também nominalmente. Fato que gerou ciúme das outras cidades que tinham representante. Quando terminou depois, na hora das fotos, as pessoas começaram a cobrar que ele falasse o nome das outras cidades. Isso faz parte, mas eu não me preocupo com isso, Modesto. O meu negócio é botar a mão no arado e olhar para frente, porque eu trabalho muito. E para mim, nada resiste ao trabalho. Rede social, eu não me preocupo com isso, salvo uma situação que nós falamos aqui anteriormente. Entrou na minha vida privada. Né? Eu tenho 2 filhas, tenho uma família, eu tenho que me posicionar. Agora, pode criticar à vontade, eu não tenho... E outra coisa, eu não pauto o meu mandato, o nosso trabalho em rede social e nem em jornal, em nada. Eu acredito no que eu faço. Eu costumo dizer que eu sou senhor das minhas decisões e escravo da minha consciência. Todo dia eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Naquela catástrofe de 2011, eu era subsecretário de Serviço Público, você sabe disso. Coordenei uma empreiteira que recebeu R$980 mil, nem chamado para depor na CPI eu fui. E o proprietário da empresa, que infelizmente não está mais conosco, foi chamado lá para depor e falou, Sérgio, o que eu vou falar na CPI? Você fala a verdade. Ah, mas eu não sabia onde você botar a minha marca mesmo. Você vai falar exatamente isso. Então, eu fui arrolado algumas vezes naquele processo como testemunha. Então, eu nunca tive um processo na minha vida. Por isso que eu tive que fazer essa ação contra essa pessoa que botou na rede social que eu era ladrão. Então, ele não provou, chegou lá, pediu. Aí você sabe como é que funciona. Quando chega lá, muda tudo. Muda tudo. Mas eu também não tenho nada contra ele. Inclusive, ele me deu uma ideia de a gente fazer um projeto de lei, porque ele tem 2 filhos autistas, e eles tinham que fazer uma ressonância, e não existe na coisa pública uma clínica que possa sedá-los para fazer a ressonância. Olha que absurdo. Sérgio, a gente está chegando ao final, mas eu quero fazer uma outra pergunta a você, que você vai ter que responder rápido, porque eu só tenho mais 5 minutos. Mas você estava falando dessa questão do governador, claro que isso aí também digamos, ativa a curiosidade. Eu entrei lá na tua rede social lá e encontrei um vídeo que foi feito recentemente, que eu pediria ao nosso Marcolim, que eu não sei se você sabia que eu ia botar, mas eu vou colocar no ar. Vamos lá, Marcolim. Vamos ver qual é. Sérgio Lobac, lá de Nova Friburgo, aguardando aí para a sua posse como deputado na Assembleia Legislativa. E o Sérgio Lobac é lá de Nova Friburgo. E estamos também
com uma atenção especial para a nossa região serrana. Pessoal, estamos aqui no Rio Otton Palace, no evento Rumo ao Rio. É um projeto bem bacana do governo do estado que trata do turismo. Então agora os organizadores de eventos vão ter todo o apoio do estado, bastando acessar a página da secretaria pela internet, que automaticamente vai se tornar, o estado se torna parceiro do evento. Então estamos aqui por sermos entusiastas do turismo. Acreditamos no turismo como a maior fonte de riqueza do mundo e Nova Friburgo e nossa região tem muito potencial. Estamos aí trabalhando para que isso possa ser explorado. A ideia não foi fazer propaganda do Sérgio Lobato, mas foi mostrar o seguinte. Que eu estava falando. Foi mostrar o seguinte, que nós realmente temos um deputado e que o governador sabe quem é bem ele. Falou o nome dele, senão conhece. Agora os invejosos se mexeram na cadeira. Não, aí é o problema deles, né? A minha função, sabe qual é? É mostrar que nós temos um representante na Leste. Eles querem diminuir, né? Que o governador... tentar diminuir. O que o governador conhece, sim. A ideia é essa. Isso aí, ao mesmo tempo, é uma demonstração para demonstrar que você tem uma relação com o governador, mas também de você ter mais compromisso com a gente, por causa disso, você sabe. Com certeza, Deixa eu te dar aqui uma coisa em primeira mão, então. 30 segundos que eu estou acabando. Ele me prometeu que vai colocar umas EPE em Nova Friburgo aqui, com a zona de processamento de exportação, que é o Porto Seco. Tá. E olha que ele não gosta de mim, se gostasse, então... Eu vou ter que fazer uma pergunta rápida a você, porque você vai ter 2 minutos só para responder, porque está na boca do povo. Você sabe que nessa poltrona que você sentou, nos últimos, digamos, 2, 3 meses, vários sentaram dizendo que pretende concorrer à cadeira número 1 do Palácio Parano Nova Friburgo em 2020, que já está pertinho, né? A eleição não está mais longe, não. E as esquinas fofoqueiras falam que você já era um pretendente e agora, como deputado, passa a ser um nome importante. Realmente você mantém... Você até me disse uma vez que olhava isso como uma possibilidade. Isso aguça mais ainda essa possibilidade? Modesto, eu costumo dizer o seguinte. Primeiro, quanto mais candidato a prefeito de Nova Friburgo tiver, melhor. Eu vejo isso como positivo, porque o eleitor tem mais opção de escolha. O ruim, o que vem acontecendo em algumas eleições passadas, que a gente vai votando por exclusão. Isso é muito ruim. Então, quanto mais candidatos, matematicamente falando, aumenta a chance do eleitor escolher aquele que ele considera melhor. Agora, em relação à sua pergunta, eu não vou esquivar, você me conhece. É um sonho que tenho, amo essa cidade, não deixo ninguém amar mais Nova Friburgo do que eu sou o primeiro. Agora, vamos deixar Deus agir, vamos deixar as coisas acontecer naturalmente. Se tiver que ser, será. Né? Vou deixar as coisas acontecer. Mas, de qualquer forma, digamos que nesse tabuleiro você está afim de brincar, não está? O meu nome está no tabuleiro. Agora, também eu não vou afirmar que serei. Ainda falta mais de ano, você sabe que isso em política é uma eternidade, né? Vamos deixar as coisas acontecer naturalmente. Quero aproveitar a sua fala para agradecer o carinho das pessoas na rua. E eles já me chamam de prefeito. Já. Mas é uma forma carinhosa que eles têm. Hoje mesmo, umas 4 pessoas me falam, o nosso futuro prefeito. Mas eu tenho que respeitar o nosso prefeito Renato Bravo. Torço muito para que ele realmente saiba usar esse dinheiro. Eu tenho certeza que ele vai aproveitar essa oportunidade e que Nova Friburgo possa crescer. Nova Friburgo tem que nos unir. As minhas atitudes são republicanas, eu vou trazer muitos deputados aqui para a gente fortalecer, e essa questão realmente do ano que vem, vamos deixar Deus agir. Se for o caso... Bem, estamos chegando a essa, já viu receber o dedinho de 2 minutos, estamos tendo que ir embora, eu quero agradecer mais uma vez aqui o Nicolas. Vamos só para me conhecer direito, o Nicolas é o genérico do Gustavo Lima. É o genérico do Gustavo Lima. O Fábio eu já conheço, só queria ligar o nome. Vinícius está ali. Do 3º distrito. Terceiro distrito? Representante do 3º distrito. A Bárbara, obrigado por ter vindo. Bárbara. E a linda Bárbara. Meu amigo Goiaba, meu querido amigo Duva, flamenguista. Estou secando bastante, não sei se vai dar certo. O Marconino lá em cima e, claro, deixar agora a telinha para sua despedida. Você tem exatos 1 minuto para fazer isso. Então, eu quero mais uma vez reforçar, Modesto, a nossa intenção de trabalharmos muito. Nós temos que trabalhar muito em prol de Nova Friburgo, da nossa região, para que o povo possa sentir realmente essa presença do Estado. Me colocar à disposição, eu sou a mesma pessoa, porque eu tenho a plena consciência que eu não sou nada, eu estou. Só tem um que é Deus. Nós estamos sempre. Então eu vou aproveitar essa oportunidade, vou dar o meu melhor, vou trabalhar muito
diuturnamente, para que a gente possa realmente buscar o desenvolvimento da nossa região, de Nova Friburgo, principalmente porque amo essa cidade, amo esse povo maravilhoso, e a minha gratidão, se eu estou lá hoje, foi através de 10.560 friburguenses. Eu falo friburguense porque eu tive alguns votos fora, em torno de 2.000, mas muitos friburguenses ligaram para os parentes para votar em mim. Então, os meus eleitores que me ajudaram a chegar nesse número, eu não tenho dúvida disso. Eu quero agradecer de coração. Eu também quero te agradecer, eu sei, a tua própria voz condena, né? Que você está com o estado Sair daqui eu vou dar um pulinho lá na UPA para... Isso, vai lá se cuidar que é bom. Fazer uma consulta médica. Agradeço o carinho de você estar presente, eu sei que toda vez que eu te chamo você não nega. Aqui em Friburgo a gente conta com a generosidade de muitos friburguenses que sabem que é importante eles falarem, né, à população. Gostaria que quem pensasse assim também fosse o prefeito Renato Bravo, que parece que tem um medo de microfone que se pela. É uma pena, porque ele é um grande orador. Ele está perdendo uma grande chance de estar aqui no seu ele é um grande orador, mas cada ele um tem uma visão. Cada um, mas ele não vem só aqui não, ele dificilmente vai a algum lugar. É uma pena, porque ele é um bom orador e Friburgo gostaria de ouvi-lo. Mas cada um sabe de si, não é? Eu vou deixar uma frase, quem disse foi o grande Mahatma Gandhi, o grande pacifista hindu, que por ironia foi assassinado por ser um pacifista, né? São coisas da mente humana, às vezes, que vai para certos caminhos que ninguém entende. Ele viveu entre os séculos XIX e XX e foi o grande responsável pela independência da Índia e do Paquistão sem dar um tiro. Ele disse o seguinte, uma vez: você nunca sabe que resultados virão de sua ação. Você nunca sabe que resultados virão de sua ação. Mas se não fizer nada, não existirão resultados. Eu falo isso porque muita gente quer que as coisas mudem, mas não querem fazer nada. Então, se você quer que as coisas mudem, você tem que fazer com que elas mudem mesmo. Tem que agir diferente, tem que fazer diferente. Se você não fizer nada, aí que não vai mudar nada mesmo, não é? Então, muita gente às vezes reclama, mas também não faz nada para mudar. Tem que fazer. O resultado a gente não sabe o que vai acontecer, né? O Sérgio, quando se lançou candidato a deputado estadual, ele não tinha certeza do resultado que iria acontecer. Hoje ele está sentado numa cadeira na Leste, porque simplesmente ele resolveu fazer alguma coisa. Voltamos até a próxima semana, se Deus quiser. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.